Estamos começando mais um Antenados da Geral ao vivo aqui pela Boas Novas, entrando na sua casa, trazendo hoje um debate que você vai aprender demais. Assim como na conversa prévia aqui, já aprendi muita coisa. Nós vamos falar hoje sobre os ungidos do Senhor. Você já ouviu isso na igreja, né? Você é ungido do Senhor, você é cheio da unção, receba a unção, mas o que é isso? Muitas pessoas que vão na igreja pela primeira vez não fazem a mínima ideia do que é unção. Eu sou ungido do Senhor, ninguém toca no ungido do Senhor, e unção dobrada. O que quer dizer tudo isso? O que é unção? O que a Bíblia fala sobre unção? E hoje, quais são as práticas que a gente usa a palavra unção ou o conceito unção? Tá certo? Tá errado? Vamos esclarecer tudo hoje aqui no Antenados na Geral. Você é o nosso convidado, pode participar, mandar sua pergunta, Twitter, Facebook, estamos com o Twitchcam também ao vivo, ou você também pode ligar para cá, para Boas Novas, mandar sua pergunta, a sua contribuição, um comentário sobre aquilo que nós estamos debatendo aqui. Você é o nosso convidado. Para falar hoje sobre unção, recebo ele, que é pastor, membro da Primeira Igreja Batista do Monteiro, também professor de História e Teologia, pastor Marcos André. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados na Geral, ungido de Deus. Glória a Deus. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas, pastores, debatedores. Boa tarde, você que está sintonizado na Rede Boas Novas, do Antenados. E com certeza vamos fazer um bom debate e trazermos à luz da Bíblia esclarecimentos no que diz respeito ao assunto. E muita gente tem gostado desses debates do Antenados. A gente tem trazido conceitos ou palavras do tipo, já fizemos sobre profecia, sobre visões, sobre sonhos, essas coisas que a gente vê na Bíblia no dia a dia, e hoje estamos falando sobre unção, tentando esclarecer de fato, né? Às vezes o pessoal mistura muita coisa, não entende bem o que quer dizer ser ungido ou ungir, e hoje o Antenados vem para isso, esclarecer você, e muitas pessoas têm gostado do programa. E eu vou falar com outro ungido do Senhor também, ele que é pastor e conferencista, também é escritor, pastor Jean Marques. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, prazer estar de volta aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, vai ser uma bênção esse nosso debate. Deus abençoe a todos desde já, em nome de Jesus. Vai ser um debate ungido aqui. Como eu geralmente brinco, eu vou sair surfando no azeite de tanta unção que vai cair hoje aqui no programa. São algumas frases que nós evangélicos a gente usa muito. O pessoal que está de fora, muitas pessoas já mandaram pergunta. André, eu não entendo muito essas frases não, já vi falar. A gente vai tentar responder todo mundo. Fica antenado aí na Geral, porque também recebo ele, que é pastor do projeto Oficina da Vida. Também membro da Igreja Comunidade da Cruz e líder do trabalho Grupo Atletas de Cristo. Estou falando de Cláudio Antônio. Cláudio, bem-vindo ao Antenados na Geral, querido. Boa tarde a todos, André, obrigado aí novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse debate abençoado aí com os ungidos do Senhor. Espero que seja de grande valia para a edificação aí do corpo de Cristo. Sejamos abençoados nessa tarde. O Cláudio trabalha com os atletas de Cristo antes de um jogo de futebol, dá uma ungida na bola, de vôlei, futebol, para ver se entra no gol. Senhor, eu ungi isso aqui. Bom, eu unjo bastante a canela, que eu sou corredor, inclusive maratonista aí. Então, é o som do Senhor. Ungir a canela, pensando o quê? A gente vai falar também dos tipos diferentes de unção. E para finalizar, recebo ele, que é bispo primaz da Igreja Apostólica Emanuel, em Campo Grande. Também teólogo, historiador e advogado, bispo Alexandre Pereira. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, feliz de estar aqui. Com certeza nós vamos ter alguns assuntos muito interessantes. Já falamos aqui, tivemos uma prévia. Acreditamos que vamos crescer, acredito que vai sobrar azeite para todo mundo aí, né? Muito certeza. Azeite, crente. Tá muito bom aqui o programa. Enquete para você também participar e responder aqui com a gente, ativamente, com a nossa interatividade. Você sabe o que é unção? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Você vai responder sim ou não. Não precisa explicar se ouviu. Não é se você já ouviu o que é unção, se você é ungido, não é isso que a gente está perguntando. Você consegue agora se perguntar, o que é unção? Se eu perguntar para você, o que é unção? Você sabe definir? Você sabe o que é unção? Se você sabe definir em palavras, você sabe. Porque muitas pessoas dizem, eu sei, mas eu não sei explicar. Na verdade, não sabe muito não, tem que saber explicar. Sim ou não, vote. No final de cada bloco a gente vai dar as parciais. Pastores, unção é um conceito, uma palavra, algo que a gente vê na Bíblia e nós usamos no dia a dia das igrejas na vida cristã. É o ungido de Deus, receba unção e tudo mais. Vamos para a Bíblia logo. Onde nós vemos ali, não sei, pela primeira vez, ou como é que a Bíblia trata a questão da unção e de ungir pessoas, né? Porque hoje a gente fala, receba unção, Deus vai te ungir, eu vou te ungir. Na Bíblia, o que é unção
quem pode ungir? Que é uma coisa também interessante, né? A gente vê muito, você pode pegar aqui e vai ungir sua casa. Quem aqui pode ungir? E o que a Bíblia tem a dizer, pastor Marcos, sobre unção? Bem, primeiro precisamos definir a palavra etimologicamente falando. A raiz da palavra propriamente dita. A unção seria, na sua raiz, lato, o ato é feito de derramar algo sobre alguém ou alguma coisa. Feito isso, o primeiro texto que percebo que fala sobre a questão de um derramamento sobre algo ou alguma coisa, se não me engano, é um texto lá em Gênesis sobre as peregrinações de Jacó. Ele faz isso sobre uma pedra que serviria como memorial para a posteridade. Seria um testemunho que Jacó deixaria diante daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. No que diz respeito a outros exemplos do Antigo Testamento, o que a gente percebe é que, no que diz respeito a pessoas, eram pessoas específicas que recebiam a unção. Uma coisa que tem que ser levada em consideração é que o azeite ou óleo era o símbolo, era o simbolismo para que a unção de fato acontecesse e a partir daí pudesse haver uma manifestação espiritual. Falando sobre as pessoas específicas, a gente pode levar em consideração, por exemplo, os sacerdotes, os profetas posteriormente, e depois, com a inauguração da monarquia em Israel, os reis. Na maioria das vezes que essas pessoas específicas eram ungidas com óleo ou com azeite pelo sacerdote ou pelo profeta, essas pessoas, elas manifestavam nas suas vidas a ação de Deus através do seu espírito. Então, todas essas pessoas que foram ungidas, elas tinham um propósito específico de Deus para agir junto à nação ou junto à pátria de Israel, para que os desígnios do Senhor pudessem se concretizar. Então veja, nós já definimos etimologicamente falando a palavra unção, nós já vimos pela primeira vez onde essa unção acontece, do qual citei aqui o caso de Jacó, já vimos as pessoas específicas que recebiam a unção e vimos também o resultado e a consequência dessa unção propriamente dita, quer dizer, uma ação espiritual, um mover de Deus através do seu espírito, usando essas pessoas para que os seus propósitos, os seus desígnios viessem em tal tempo se concretizar e acontecer. Uma coisa interessante que o pastor Marcos falou e eu venho trazer também para o debate é o seguinte: ele falava que a questão da unção é algo físico, como se fosse um batismo em águas, né? O batismo no Espírito Santo é algo entre Deus e a pessoa, mas quando você fala de propriamente pegar o óleo mesmo e ter o ato, né, o simbolismo da unção e derramar. Hoje em dia nas igrejas a gente, embora veja alguns costumes desses e atos assim, é muito usado a questão ele é ungido, ou Deus está ungindo agora a igreja, a gente não vê nenhum ato visual ou físico, é algo como se fosse espiritual. Pode também ser, existe essa unção, Deus está ungindo essa igreja hoje, embora a gente não vê derramamento de óleo e ninguém fazendo nada fisicamente? A expressão ungido, ela é aplicada na Bíblia para algumas pessoas e seres, porque também entrou a figura até do próprio Satanás, que era um querubim ungido, e ninguém viu na vida daquele personagem bíblico essa manifestação da física, né? Essa representação. Ela também, a expressão ungida, ela também aponta para a questão da escolha e capacitação de Deus na vida de alguém. Então, além de tudo que o pastor Marcos trouxe aqui de forma brilhante, nós percebemos que a unção também tinha essa característica: escolher, capacitar e até mesmo proteger algumas pessoas. Então, eu entendo, apesar de ter uma dificuldade de provar isso na Bíblia, a não ser quando você consegue contar a história inteira de um personagem, que essa unção também acontece de forma direta, de Deus sobre a própria pessoa. A questão do batismo com o Espírito Santo, quer queira, quer não, é uma capacitação, é uma unção que é ministrada sobre a pessoa que o recebe. Então, ela acontecia até com mais frequência do que hoje, com a representação do derramado óleo, né, da separação da pessoa de todo aquele cerimonial, mas ela acontece também
de forma direta, realizada pelo próprio Deus. Bispo Alexandre, pelo menos na minha concepção, eu tentando entender unção, eu quero definir unção. Eu quero pedir para o pessoal em casa definir, defina unção, que é algo muito difícil às vezes, né? De você pegar unção, não a palavra, a etimologia, mas como nós usamos hoje. A única coisa que eu consegui chegar mais próximo seria o poder de Deus derramado sobre uma pessoa. Se é que isso, né, tem como a gente botar isso em palavras. E aí a pessoa se tornaria um ungido do Senhor. No dia a dia da igreja a gente tem isso. E aí ungido de Deus? E aí ungido do Senhor? De fato, no seu entender, o que é uma pessoa ungido do Senhor de fato? Vamos primeiro colocar uma questão muito importante, porque quem está em casa, ele precisa, depois assim, depois de tudo que já foi dito, como já disse o pastor aqui de forma até brilhante, quem está em casa, ele precisa, a grande maioria da nossa igreja, eu acredito que muito pouco do que nos ouve, eles são teólogos, então eles precisam ter a coisa muito simples. Muito prática no dia a dia. Eu penso que esse é o trabalho da liderança da igreja. Ela não pode fazer o que fez a igreja romana durante séculos, que foi justamente levar, por exemplo, a missa em latim, para ninguém entendia nada, ninguém tinha acesso à Bíblia, veio Lutero, rompeu com tudo isso, e aí nós temos hoje possibilidade. Já que o povo tem a Bíblia na mão, vamos ajudá-los a mastigar esse negócio. Se for possível, a gente ajuda a engolir também, não é? Bota uma aguinha aí para não ficar entalado. Exatamente. Então vamos entender uma coisa. De tudo aquilo que eu entendo, eu não estou colocando uma questão pessoal. Quando foi dito pelo pastor, ele já conta a primeira história de unção, quando pega-se o azeite, joga-se em cima de um monte de pedras, porque era comum se levantar colunas, na cultura era comum colocar-se coluna, tanto é que o que acontece com aquele personagem bíblico naquele momento, Jacó vai erigir ali aquela coluna, ele vai e faz o que ele tem que fazer, e depois Deus fala para ele, agora volta e monta um altar. É muito bacana você montar uma coluna, ungiu, agora eu quero um altar de adoração, ok? Então, ali, aquele lugar chama-se Betel, casa de Deus. Já começamos a entender que refere-se a um relacionamento. O homem tem que se relacionar-se com Deus. Unção nada mais é do que alguém que foi separado para Deus. Para quê? Bom, cada um, a fim daquilo que vai organizar a igreja, ajudar a igreja a caminhar, cada um para aquilo que Deus entende. Então, quem é ungido de Deus? Todo que é salvo. Todo aquele que é salvo é ungido de Deus. Eu não posso dizer, é muito bonito, é bispo. Isso é o quê? Isso não é nada. Eu sou salvo. Se eu não for salvo, eu não sou bispo. Se eu não for salvo, eu não sou pastor. Se eu não for salvo, eu não sou diácono. Quiçá eu sou alguém que possa falar de Jesus Cristo. Portanto, que nós temos muita gente vendendo livro falando de Jesus e que nada tem a ver com ele, não é? Jesus virou uma marca, se fosse patenteado o céu estava rico, não é isso? Então, unção é nada mais do que alguém que foi salvo por Cristo. E aí, deixe-me aproveitar esse gancho e dizer uma coisa. Num segundo momento, quando ele fala que foi jogado azeite sobre aquela coluna, existe uma coisa muito interessante falando sobre unção. Nós vamos falar, acredito, daqui a pouquinho, sobre aquela coisa de se coloca o meio físico, que é óleo ou não, e pelo meu ver, e que a Bíblia mostra, esse meio físico já não é mais necessário nos dias atuais, nem um pouco, não é? Sobretudo, lançar óleo sobre a cabeça de uma pessoa, sobre aparelhos, tem gente com de aliança, relógio, coisas dessa natureza. Então, é importante dizer o seguinte, chega um momento em que lá vai Samuel para ungir o rei. Quando ele vai ungir o rei, primeiro que entra pela porta, ele abre, bonito, alto, forte pra caramba, aquela ideia de que precisamos de um rei assim, não é? O Brasil teve essa história, botou lá um presidente bonitão, que falava 5 idiomas, e desgraçou nossa nação, não é? Então, o que acontece? Ele olha para aquele homem e fala assim, aí está o rei. Aí Deus fala assim, não, eu não vejo com seus olhos. Por quê? O que ia ser ungido como rei não estava ali, porque ele já era ungido. É interessante dizer que se vão colocar óleo sobre a cabeça de alguém, ou se eu como líder de uma igreja, ou qualquer um aqui como líder de uma igreja, vai chamar alguém para colocar, já está no plano de Deus. O plano de Deus, ele aconteceu antes que o mundo fosse mundo. Perfeito. A gente tem uma ligação aqui, antes de terminar o bloco, o Valdeci de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Valdeci? Tudo bem. Pode ser Jesus para os irmãos. Pode, senhor. Qual é a sua pergunta, querido? Eu queria perguntar se pastor, eu esqueci o nome dele, desculpa, esse primeiro pastor que deu início ao debate. Sim, o pastor Marcos. Pode falar. Porque estava falando aí que a unção ungido do Senhor, é um
diácono, um presbítero, né? Ungido do Senhor ali, está no púlpito, vai ungir uma pessoa, tá? Então, eu queria saber se ele como ministro do Senhor, ele vai ungir, né? Com óleo, né? Vai passar o óleo ungir, vai ungir. E sabe que a vida dele é tudo em nada. Mas ele está ali diante de um lugar ali, então ele vai ungir, tá? Eu queria saber se Deus vai aquela pessoa vai receber essa unção? Se aquela pessoa vai receber essa unção, sendo que aquela pessoa no mundo, por exemplo, lá fora. Se a unção vai mudar a pessoa de fato, não é isso? A unção é, como ele falou, é espiritual. Obrigado, tá, Valdeci? Eu traduzi, mas eu entendi. O pastor Marcos até falando da questão de ungir e depois da unção, a gente via a manifestação daquela unção na vida prática, né? Hoje, talvez, muita coisa se mudou e eu vou voltar no próximo bloco falando que hoje, antigamente, ungiam reis, hoje não. Mas a unção de hoje muda a vida prática da pessoa daqui em diante ou é algo, como falou também o bispo aqui? Não. E o pastor também já é um reconhecimento que a pessoa... que Deus falou, olha, você é um crente, você escolha, né? Daqui para frente ou não, você chegou até aqui agora, te ungir para te reconhecer a tua caminhada. Como o pastor falou, quando eu vou ungir uma pessoa, o pastor já aquilo só é um simbolismo. A gente vai falar isso no segundo bloco, tá bom? Você sabe o que é unção? É a pergunta da nossa enquete para você de casa hoje. 53% das pessoas dizem sim, e olha lá, 47% das pessoas, André, não faço a mínima ideia o que é unção, já ouvi falar, mas não sei, muita gente de igreja, tá todo dia na igreja, ouviu unção, ungido, mas não sabe o que era, né? Tá aprendendo aqui no Antenados, fique ligado, daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco. Sítio Jaribe, espaço exclusivo para retiros e passeios de igrejas evangélicas. Área de camping, piscina, vôlei, churrasqueira, golfe, futebol, trilha, alojamentos e local para cultos. Sítio Jaribe, administração evangélica. Entre no site www.sitiojaribe.com.br e faça contato pelo telefone 21 4126 6960. Sítio Jaribe, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Para manter-se aquecido, basta aproximar-se do fogo. Para viver a paz, alegria e vida eterna, basta aproximar-se daquele que as tem. C.S. Lewis. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$ 15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$ 25,00. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, falando hoje sobre unção. E olha que interessante, a gente tem um público vasto, uma maioria evangélica, e a pergunta, a nossa enquete é o seguinte: você sabe o que é unção? Eu não estou perguntando se você já ouviu falar, se você é um judeu. Você sabe o que é unção? Vote sim ou não. No final desse bloco a gente vai dar parcial. O parcial do primeiro bloco foi meia aí, o pessoal está meio por fora do que é unção. Vou descer no último bloco, perguntou: poxa, André, vocês abordaram 2 conceitos aí, a questão de ungir, a partir da unção, a pessoa manifestar o poder de Deus na vida dela através daquela unção, e a outra foi uma pessoa que já vem manifestando o poder de Deus na sua vida, de transformação, e aí ela é reconhecida através da unção, como se fosse um ato de reconhecimento. É as 2 coisas? Na verdade, o que eu percebo quando ele faz essa pergunta, ele quer saber se no momento em que ele utiliza o azeite ou óleo na sua igreja, se a partir dali a pessoa que foi, né, entre aspas, ungida, se essa pessoa de fato
ela está capacitada para exercer a função ou o ministério, se a partir dali ela passa a ser uma pessoa diferenciada. Eu parto desse princípio que a pergunta dele... Verdade. No dia a dia prático, é isso que as pessoas querem saber. O que a gente percebe, André, é que as igrejas, elas têm seus contextos local, né? E vai aqui todo o meu respeito pelo contexto das igrejas, dentro da sua visão de culto, dentro da sua visão de liturgia, dentro até do seu próprio costume, né? Possivelmente para aquela congregação, para a igreja do irmão que nos ligou e colocou a sua questão para nós, possivelmente esse ato que acontece lá, dentro da visão dele, da própria visão da igreja, do ministério do pastor local, de fato alguma coisa aconteça. Aquela pessoa, a partir daquela ação, passa a ser uma pessoa diferenciada. Mas eu quero unir a minha voz, a minha palavra com a do bispo, de que nós somos ungidos, né, pela palavra do Senhor. Essa palavra que promoveu em cada um de nós a conversão e que nos deu a possibilidade de, em Cristo, sermos salvos. Então, todas as pessoas, né, sem exceção, que tiveram a experiência de conversão, que foram chamadas por Deus através da conversão para ser servo e serva do Senhor, não deixa de ser ungido de Deus. Não deixa de ser alguém que foi incorporado à família de Deus e que recebeu da parte de Deus algo para realizar, para fazer, para ser seu testemunho e a partir daí ser bênção de Deus, não só na vida da sua igreja, não só na vida de sua família, mas em toda a comunidade ao qual está inserido. Eu queria observar a percentual, 47%. De pessoas que não sabem o que é unção. É aquilo que a gente está falando. Então isso reflete, como Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E o profeta Oséias diz que o povo perece porque falta conhecimento. Ou seja, as pessoas não sabem a identidade que elas têm em Cristo, né? E não sabem que Deus as separou, as consagrou e as capacitou. E muitas vezes, como o pastor Marcos colocou aqui, de acordo com o contexto que nós devemos respeitar, a falta do discipulado, a negligência, e como o bispo compartilhou também, que a igreja romana lá atrás, com a questão da missa em latim, muitas vezes, nas igrejas, também a falta de compartilhar o ensino, para que as pessoas, de fato, tenham maturidade, discernimento, sabedoria, para saber, de fato, que ela é uma pessoa ungida. Ela foi capacitada por Deus para um determinado fim, né? E ela precisa ter um conhecimento, não simplesmente ser uma pessoa religiosa, que tem uma vida ativa religiosa, frequentadora de culto, mas de buscar nessa intimidade, nessa consagração, nessa separação, uma intimidade com Deus. Porque a unção é fruto de alguém que tem intimidade, que Deus capacitou para desenvolver todo o seu potencial, seja em qual for a sua área. Eu queria considerar aqui uma coisa com os irmãos, que talvez justifique o fato de ser difícil definir o que vem a ser a palavra unção, né? Ela de fato é muito ampla, à luz da Bíblia, ela de fato é muito ampla. E voltando à pergunta que foi feita, você percebe que as duas coisas são evidenciadas na Bíblia. Tem aquela pessoa que ela foi apenas reconhecida, ela já exercia todo o ministério, vamos chamar assim, ou já estava capacitada, quando de repente alguém reconhece, exemplo disso é Davi, Deus o ungiu, o próprio Deus o encontrou e o ungiu. Ele venceu um leão, venceu um urso, de repente aparece Samuel na sua casa e derrama azeite sobre ele. Então nós percebemos ali um reconhecimento. O processo começou assim, Deus reconheceu, depois os homens reconheceram. Mas também temos lá na carta de Tiago, um exemplo de que a unção muda a vida da pessoa. Há alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, faça a oração da fé e unja com óleo. A oração da fé e a unção com óleo salvará o doente, quer dizer, muda a vida dele. Isso também aconteceu na vida de Saul. Não era projeto de Deus ter Saul no trono. O projeto de Deus sempre foi Davi, né? Mas pela pressa do povo, pelo aperto que deram em Samuel, Saul entra na história, surge na história e Deus derrama óleo sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi mudado em outro homem. A unção transformou ele. Deu coragem, deu disposição para a guerra,
deu inteligência como general, né? Mas não deu a ele a habilidade de ser o rei, Não, que isso ele tanto queria. Isso mostra o quanto o conceito, eu acho, a unção é algo amplo, porque tá aí a gente já tentou definir de fato o que é unção e como era praticado, mas a gente já está entrando num segundo momento que eu acho interessante, que é, para que serve a unção? E aí uma pessoa da internet até perguntou aqui, falou, André, para que serve a unção? É para curar? É para libertar? Por que eu devo procurar receber unção? Né? Beleza, eu sou ungido, legal. O que isso vai mudar o meu dia a dia, na prática? Né? Se a gente conseguir tirar toda essa teologia, que às vezes até pode complicar a cabeça das pessoas, mas uma pessoa que é ungida ou recebe unção, ela consegue fazer o que ela não conseguiria fazer antes. A gente passou, acho, falando algumas questões de cura através de unção, a própria libertação, intrepidez através de unção. Você está comendo, não sei o que, não vou te ungir, você vai ser um cara que intrépido, um cara que macho mesmo, que vai encarar os problemas. E a pessoa pergunta, para que serve? Para que eu devo procurar unção? Eu vejo como um potencializador. Muitas vezes nós temos o dom, que é um presente, mas o dom independe do caráter. A unção é um potencializador de alguém que tem intimidade com Deus, que tem comprometimento com Deus, a qual Deus vai habilitá-lo, cada vez mais capacitá-lo, porque sabe que ele está comprometido com Deus, com a visão, com o seu chamado. Eu queria ir um pouco mais adiante. Veja que ainda não querendo esbarrar em nenhuma ideia denominacional, enfim, se a grande maioria são de arminianos e outros calvinistas, enfim, isso não importa nesse momento. Mas eu queria voltar a uma palavra do pastor que disse, por exemplo, sobre aquele momento que devemos respeitar as liturgias locais. Não foi isso, pastor, que o pastor colocou? A cultura, as culturas e tal. Isso. Eu me lembro de uma palavra do teu pai, que disse que em dado momento, lá no meio da selva, salvo engano, da Amazônica, ele disse que lá não tinha nada para se fazer a Santa Ceia, para se servir a Santa Ceia, e teu pai fez com, salvo engano, com um suco de graviola e uma fruta diferente. Cupuaçu. Que não tinha, veja, não tinha pão e não tinha o suco de uva. Isso pode ser respeitado? Sim. Mas agora, acreditar, tá, que pegasse, ungir alguém e depois daquela unção aquilo vai ser o agente potencializador de alguém, não. Isso é um absurdo. Que se aceitarmos uma coisa dessa, vamos aceitar, por exemplo, esse grande misticismo e sincretismo que está entrando nas nossas igrejas. E aí, eu me defino, sim, nesse exato momento, como ministro calvinista que sou, eu não acredito absolutamente que um meio físico potencializará a atitude de alguém. Primeiro, o que nos permanece, a Bíblia diz que nos fará permanecer naquilo que fazemos, é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que nós não vemos. Então eu não preciso ver, olhe sobre mim. Outra coisa, na minha concepção e na concepção bíblica, eu vou buscar aquilo que eu já tenho. O Espírito Santo habita em mim. Se Ele é Senhor de toda a unção, Ele está em mim, Ele me manterá naquilo que eu faço. Então, o que a igreja hoje precisa entender é que uma vez salvo por Cristo Jesus, e a Bíblia também vem dizendo que o Senhor deu a fé na mesma medida para todos. Então hoje vemos pessoas fazendo absurdos em busca de fé, de unção. Só um momentinho, porque senão vai ficar meio vago aqui, né? Não, eu queria fazer uma observação em cima do que eu falei. Senão eu vou passar a ser um incentivador de coisas místicas, coisa que eu não falei nada disso aqui. Eu também quando eu falei sobre essa só uma observação. O potencializador que eu falei é a unção de Deus, não é a unção do azeite. Não, mas uma coisa que eu acho, eu vou dar a palavra para o pastor Marcos, mas eu vou dar a palavra. Eu vou dar a palavra para o pastor na eleição. São milhões de pessoas que estão me vendo. Não, cara, mas agora, que me conhecem e sabem que eu não. Eu vou passar a palavra, mas também, de certo modo, eu vou me colocar só um pouquinho, para a gente poder esclarecer e apimentar um pouquinho mais, um pouquinho do lado do pastor Marcos, não nesse sentido que é isso que faz, mas, por exemplo, no Antigo Testamento, uma pessoa não era rei se não fosse ungida rei. Correto. Então, assim, naquele contexto, e acho que é isso que ele quis dizer um pouquinho, é o seguinte. Lá não tinha voto, lá não existia reconhecimento. Queridão, tem que ser ungido. Por mais que você tem que ser ungido rei para exercer e se tornar um rei. Daí era aquela contribuição. E daí acho que a gente tem que trazer vindo aí o que mudou de lá para cá. Porque, por exemplo, antigamente era isso. Rei era ungido rei.
Hoje não, hoje pode até alguém fazer um culto lá no parlamento, lá no Congresso Nacional e ungir as autoridades como ato profético. É mais ato profético do que você será um grande homem de Deus aqui. Não, acho que nenhum pastor bota a mão no fogo nisso aí, né? De ungir hoje aí um presidente e falar, olha, isso aqui vai ser homem de Deus. Então, é por aí. Eu fiz uma análise do Antigo Testamento, coisa que teríamos que começar por lá. Agora, em momento algum, a gente, na nossa palavra, motivou ou apoiou nenhuma ação que viesse, por exemplo, a assinar embaixo com a questão do misticismo, enfim. A gente tentou responder na medida do possível a pergunta que o nosso irmão nos fez. Agora, eu quero lembrar também, eu acho que é uma coisa muito importante em cima do assunto, citado pelo pastor Jean, essa questão lá do texto de Tiago, né? Da questão da unção, chama os presbíteros e unge com óleo. Ali não seria a questão de uma unção no sentido capacitadora. Ali seria colocar um azeite sobre a ferida do doente, né? Chamaria os presbíteros estariam orando sobre o doente, colocando azeite sobre ele, algo cicatrizador, na perspectiva de que Deus pudesse conceder a cura tão almejada pelo doente, tá? Bom, pelo menos não era um remédio não, né, pastor? Como se fosse um ato profético, né? Um simbolismo de um ato profético. Pelo que você entende do texto. Então, é nesse sentido que eu quis dizer. E falei também que nós somos ungidos pela palavra. A palavra que tem esse poder de trazer a unção sobre nós, de nos levar a nos confrontarmos como pessoa diante de Cristo e de fato reconhecermos Ele como Senhor e Salvador. Daí, perante o Senhor, todos nós recebemos da parte de Deus o que precisamos, o que necessitamos para a nossa vida cristã e para o nosso viver diário. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break aqui, que a gente já estourou o tempo, depois a gente volta, muito bom, com outras perguntas aqui do tipo, pessoas falando, André, na minha igreja tem a questão da unção de Isaac, a unção de não sei quem, a gente tem que buscar essa unção, o que quer dizer isso? É legal, é válido ou não tem nada a ver com a Bíblia? Muitas perguntas nesse sentido a gente vai responder no próximo bloco e nós perguntamos para você. Você sabe o que é unção? O pessoal está aprendendo durante o programa. 65% das pessoas dizem que sim, 35% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Trevas vem te assustar. Ele vai te tomar pela mão e vai te dar o conselho que você precisa para a caminhada até o céu. Se você está passando por algum problema, Deus vai te socorrer, porque Ele cuida de ti. Deus já resolveu permitir na tua vida essa situação, para mudar a tua vida, para mostrar que Ele é Deus. Crentes não podem tudo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Quando nós achamos que é o fim, o Senhor tem o começo de uma nova história. Deus é a tua resposta. Deus está me vendo aqui. Não estou só. É isso aí, qualidade de vida e saúde dependem de uma boa alimentação. E é por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com você sobre a alimentação na vida moderna. Aqui no estúdio conversam conosco a Jurema Batista, que é professora, gerente de segurança alimentar do município do Rio de Janeiro, e também a Mara Bastos, que é nutricionista da Secretaria Municipal de Assistência Social. Você já sabe, no Cabeça Pra Cima não pode faltar boa música. E hoje a nossa inspiração musical vem com o Gilson Fer. Você não pode perder. Hoje, às 22 horas, pela sua Boas Novas. Cabeça pra cima. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral. Você pode continuar participando, mandando a sua pergunta. Muitas perguntas interessantes aqui. E a gente pergunta para você de casa. A nossa enquete hoje é: você sabe o que é unção? Vote sim ou não. No final do bloco a gente vai dar parcial. Vamos entrar agora também, pastores. E aí vai muito
do dia a dia da nossa vida cristã, que a gente entende isso, de louvores, que a gente vê a questão de diferentes unções, se eu estou falando o plural certo, unções, que é a questão, tem até uma música de Ludmilla que fala unção de ousadia, de conquista e de multiplicação. Outras pessoas acreditam, o meu pastor tem a unção da cura, o outro, meu pastor tem a unção da libertação, o outro, a unção da prosperidade. Isso hoje nós, é abordado pelo menos nas igrejas, aprendemos desse modo, né? Cada Deus não é ministério, é uma unção que Deus derramou sobre aquela pessoa, e ele trabalha muito bem na libertação, na cura. Uma pessoa pergunta aqui, olha, André, o que os pastores acham? Que nem na minha igreja dizem, a gente busca a unção de Davi, o pastor fala, a unção de Daniel. O que quer dizer isso? Buscar a unção deles é a mesma coisa que receber a capacidade que foi derramada sobre eles? É mais ou menos por aí? Eu acho que é exatamente isso que as igrejas propõem quando apresentam uma situação dessa, né? Que o crente busque a capacitação, ou a maneira de servir a Deus, a intimidade que Davi tinha, né? Salvo absurdos que às vezes acontecem, e a gente não vai contar com eles aqui agora, né? Eu acho que a proposta, no seu sentido mais puro, seria essa: conduzir a igreja a acreditar que, como aconteceu na vida de Davi, ou como Davi se comportou diante de Deus, a pessoa devia se comportar também. É propor para a igreja que imite o comportamento, a intimidade, a vida daquela pessoa, daquele personagem bíblico, e se passar disso, aí o negócio fica complicado, né? Eu penso que Jesus disse o seguinte: a árvore se conhece pelos frutos. Isso. Muitas vezes é uma questão emocional, motivacional, mas não há frutos. É momentâneo, circunstancial, você sai cheio da unção motivacional, como reuniões motivacionais, e é um linguajar, é uma palavra bíblica utilizada para uma motivação específica. E aí, como nós vemos e comentamos no início da parcial, se grande parte não sabe nem o que é, não conhece Bíblia, não tem intimidade com Deus, mas saiu dali acreditando que tem unção disso, tem unção daquilo. Parece que a unção está mais nas frases feitas, exatamente, né? As frases feitas tem algo motivador, né, que leva as pessoas a acreditarem, né, que de fato ela por si só vai levá-la a um estágio espiritual tão grande que a partir daquele momento ela vai fazer diferença no seu meio. Mas me deixe talvez proteger um pouco agora o lado dos pastores. De vez em quando a gente fala, porque os pastores falam, não sei o quê, mas mesmo me colocando como membro, deixa eu proteger um pouco os pastores, porque a gente culpa às vezes, porque o pastor vai lá e prega aquela unção motivacional, ou então unção mesmo, e as pessoas saem todas cheias, não sei o que. Agora, a questão de receber unção ou enviar não tem a ver muito com o pastor, não. Exemplo, eu já vi pregações, e aí vai o jargão, né, de homens ungidos, que eu saí impactado e tive transformação de vida. E eu falei assim, aquela palavra foi ungida, e todas as pessoas saíram impactadas. Algumas mostraram transformação, outras não. Então, quer dizer, não é porque ele é ungido que a pessoa vai mudar. A pessoa tem que receber de algum modo a unção. E outro contraponto aí que eu quero levantar, que eu acho que vai dar um bom debate, é o seguinte: também conheço, às vezes por conhecer, não por fofocas ou fala, mas de fato, pessoas que não têm um caráter ou têm problemas morais e tudo mais, e vai para culto e o cara é bom de palavra, e o cara manda ver e todo mundo sabe, meu Deus, que homem ungido, que unção que caiu. E a unção, eu acredito que a unção cai, Deus não se limita pelo meio, não. Meu irmão, o cara está falando que ele está falando da verdade. Por mais que ele tenha visto estragado, ele está falando da verdade. Vocês acreditam que Deus pode usar uma pessoa que não tem moral, que é mau caráter, que não sei o quê, mas ele fala uma palavra que é cheia da unção, e Deus usa a palavra para ungir as pessoas? Como? Peraí, você apresentou duas questões, né? Não, exatamente. Como eu vi o irmão falou. O dom é um presente. O caráter, o fruto, é do homem para Deus. O dom é de Deus para o homem. Então, a questão do caráter é que faz a diferença. Mas a questão é a unção também. Deus derrama a unção sobre o mau caráter. Mas é isso que a gente está querendo dizer. Olha só, o que ele falou anteriormente se enquadra com as questões que você está levantando. Olha o que Jesus vai dizer, que naquele último dia, muitos vão dizer, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Exatamente. Profetizamos aí no sentido de ser propagador e proclamador da palavra. Então, a palavra, ela tem poder. Aliás, o nome de Jesus Cristo tem poder.
Esse nome não Independente de como for usado. não há nome acima nem abaixo que não seja o nome de Jesus. Então, se aquela pessoa ela está utilizando o nome do Senhor Jesus Cristo, está utilizando a palavra de Deus, que por si só é ungida, exatamente. E a partir daquele momento ela serve como instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estão ali, meu irmão, de fato, o que você falou, isso vai acontecer. Perdão, pastor, eu vou abrir aí uma questão, por exemplo. Quanto tempo Judas ficou ao lado de Jesus? A Bíblia diz que na primeira comissão, Judas sai, cura. Judas está junto com todo mundo ali. E a Bíblia diz que Judas é traidor desde o princípio. Quem profetizou sobre Judas não foram os contemporâneos de Judas. Quem profetizou sobre Judas foi Davi. Davi escreveu e profetizou que Judas o trairia. Então, eu acho que chegaria um momento de falarmos sobre uma outra questão, que não é a questão, estamos falando sobre unção, nós não estamos falando sobre aquilo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas eu vou abrir uma questão aqui, que Judas curou, Judas operou milagres. Era ungido. Era traidor. E a Bíblia diz que ele era traidor desde o princípio. Portanto, é possível isso acontecer? É possível que alguém chegue lá deixa eu usar a frase do pastor Silas Malafaia, tem picareta em tudo quanto é lugar. Tem picareta em tudo quanto é lugar. Tem picareta que é médico, tem picareta que é pastor, tem picareta que é advogado, tem picareta que é diácono, presbítero e bispo. Tem picareta em tudo quanto é lugar. Agora, chega naquele picareta ali, ele tem a intenção de, naquele grupo ali de 50 ou de 1000 pessoas, a intenção dele é, por exemplo, falar que aquele povo vai prosperar, se ofertar naquele momento, e no meio daquilo tudo ali que ele está falando sobre Jesus, e alguém que está ouvindo aquilo ali, Deus quer operar na vida daquela pessoa. Depois Deus vai tratar, e de uma forma, querido, muito importante com aquele picareta ali. Que Deus tem uns açoites muito interessantes e é importante que se diga isso. Agora, aquela pessoa que ouviu ali... Mas não é o pastor não, aqui é o que acontece é que aquela pessoa ali recebeu aquela palavra, muitas vezes vai ser extremamente abençoada, muitas vezes será abençoada. Agora, quando você falava sobre essa questão na minha igreja tem unção de Davi, tem unção de... Eu quero me posicionar dizendo o seguinte, isso é um completo absurdo, uma perda de tempo, que nós vamos buscar unção velha, unção que já passou. A nossa Bíblia diz lá no Novo Testamento, nós vivemos o pacto de melhores e superiores promessas. Eu não quero a unção de Davi em mim. Eu não quero a unção de Abraão, a unção de Isaac, a unção de Jacó. Eu não quero a unção deles. Que isso? Para mim não presta. Eu quero a dobrada, né? Não quero. Para mim não serve. Por quê? Isso é unção velha. Isso já passou. Eles queriam, eles sonhavam viver aquilo que nós vivemos. Nós vivemos, o que eles viviam na sombra, nós hoje vivemos a realidade. O que eles queriam ter nas mãos, eles não têm. Nós temos a Bíblia. E lá no lá na Epístola de João, no capítulo de número 1, salvo engano, no verso de número 20, diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Por isso, lá no Antigo Testamento, ele diz, Deus... 1 João, não é isso? 1 João 2,27. 2,27. Ele diz assim, nada do que ele fará antes de revelar aos seus. E não era aqueles, somos nós. E você sabe o que é a unção do santo, dentro da própria tradução daquele contexto? É a unção da palavra. Eles foram alcançados pela palavra. Observa que nesse texto ele está falando especificamente para os jovens, que mais tarde ele vai dizer, vós jovens sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ele está falando para a juventude que está resistindo às heresias que adentraram ao seio da igreja, e eles continuam firmes na fé. Essa unção do santo, do qual ele fala, é a unção da palavra. A gente tem o Daniel aqui na linha do Rio de Janeiro. Tudo bem, Daniel? Daniel, a gente está falando da unção de Daniel, ele acabou ligando para a gente. Fala aí, Daniel, da tua unção, querido. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu estou gostando de ver o debate aí. Realmente é um assunto bem amplo. E no meu entender... Daniel, você pode falar um pouquinho mais alto, Daniel? No meu entender, a unção, ela é uma escolha de Deus seguida de uma capacitação. Nós vemos irmãos falar aí, por exemplo, o próprio caso aí do rei Davi, quando Deus manda Samuel ungir Davi, ele fala com Samuel, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Então, assim como a pessoa recebe a unção, ela também pode perder, se ela não cuidar.
porque isso é muito amplo. Eu estava vendo aí, por exemplo, quando nós estamos num culto, por exemplo, acontece comigo, eu posso ouvir um pregador, às vezes, a noite toda, porque eu vejo que ele tem uma unção de Deus. Nós percebemos que ele traz aquela palavra que realmente ela vai impactar o coração da pessoa, do ouvinte. Já outro não tem. Ele fala bem, é um bom orador, mas ele não traz dentro de si aquela coisa que realmente toca no coração. Então, a unção, para mim, a definição da palavra unção, ela é realmente uma escolha de Deus, seguida de uma capacitação. Agora, isso que os pastores estão falando, eu concordo. Essa unção que faz por aí, isso aí é manipulação, isso não tem nada a ver, não. Ei, tá certo, Daniel. Estão buscando a sua unção, né, querido? Não sei disso, não. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre isso que o Daniel colocou também. E outras pessoas também estão mandando perguntas aqui, André, na minha igreja e tal, não se tem muito conhecimento da Bíblia, ninguém entende tanto assim instrução, mas é cheio da unção. Vale a pena? É melhor unção do que instrução? Como é que a gente consegue balancear isso aí? Você sabe o que é unção? Essa é a pergunta que a gente está fazendo para você que nos assiste hoje. 68% das pessoas dizem sim, 32% das pessoas dizem não. Continue antenado na geral, daqui a pouco a gente volta para o último bloco de hoje, não sai daí. Olá, eu sou a pastora Raquel Santos. Eu quero te convidar a participar comigo todas as manhãs ao vivo do programa Abrindo a Bíblia, 9 horas da manhã, horário de Manaus, 10 horas, horário de Brasília. Eu conto com a tua participação, tua audiência e eu aguardo você. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero apresentar a você o mais novo lançamento da Boas Novas e da Assembleia de Deus, que é escrito por mim e pela minha esposa Ana Lúcia, Um Grito por Liberdade Financeira. É tudo o que Deus pensa e que a palavra de Deus orienta para a pessoa ser bem-sucedida na vida material e na vida financeira. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Eu quero recomendar a você a adquirir e a presentear esse livro a alguém que você deseja sucesso e que seja feliz. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados, às 15 horas, fique ligado aqui na Boas Novas. Estamos de volta no Antenados na Geral. Ó, gente, fora do bloco, às vezes é quase melhor do que durante o programa aqui. A gente tem que começar a não ter intervalo. Vamos falar que é intervalo e a gente deixa câmeras escondidas aqui para filmar tudo. Você sabe o que é unção? Essa é a nossa pergunta. Você vai votar? Essa é a última chance de poder votar aqui. Uma última coisa que eu acho interessante a gente abordar esse tema, porque a gente chegou a tocar e muitas pessoas têm perguntado. Por exemplo, as pessoas estão falando que onde é que vocês acham da questão de ungir carro, ungir posse? Vou entrar numa casa, vou ungir ela, ungir o microfone. E às vezes até coisa do sentido, de outro que é no sentido assim, o que você está precisando pedir para Deus? Você está querendo um carro? Então unja como ato de fé. Então pegue um saquinho da unção e unja o computador ou o terreno ou o carro que você quer receber de Deus. O que vocês acham desse tipo de prática? Ela não tem um apoio bíblico, né? Você até encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, a consagração de objetos, todos eles do templo, mas lá em Hebreus nós percebemos que Cristo é o fim de todas aquelas coisas. Então, quem tem Jesus na sua vida, tudo que pertence a Ele já está debaixo
de uma consagração. Então essa era uma unção voltada para consagrar coisas. Se a minha vida é consagrada, tudo que me acompanha está debaixo da bênção de Deus também, desde que eu me posicione sempre debaixo do temor de Deus, procurando, zelando por manter a minha vida na presença do Senhor. As minhas coisas já estão abençoadas. Agora, eu entendo, e aqui eu quero até aproveitar o tópico anterior, que eu aprendi a respeitar as igrejas, né, nesse sentido. Nós estamos num tempo em que as pessoas são mais frágeis, né, são mais dependentes, querem tudo pronto, e os pastores, eu acredito até que por direção do próprio Deus, eles estão fazendo das tripas corações para poder fazer o povo aprender o que diz a Bíblia. E aí essas pessoas mais fracas dependem de certas estruturas que as igrejas montam hoje em dia para acabar ensinando uma verdade espiritual. Jesus se valia de parábolas e alguns estranhavam isso, era uma novidade para as pessoas. Alguns pastores estão se valendo dessas expressões que a gente não vê assim um respaldo na Bíblia, mas também eu acredito que não fere como muita gente pensa, né? Se alguém perguntar, pastor Jean, você defende, você ensina isso? Não, vai na minha igreja e você vai ver como é que a gente se comporta e o que se ensina lá. Mas eu não quero aqui aproveitar a televisão para expor nenhuma crítica a esse tipo de gesto, porque já cheguei nessas igrejas e, apesar de ver essas coisas acontecendo e não pôr em prática na minha, eu não vejo nada demais, porque algumas pessoas precisam daquilo. Eu aprendi a ver isso, algumas pessoas precisam daquilo para depois, num passo seguinte, encontrar o que a gente já encontrou. Até porque, né, pastor Jean, nós somos contra tudo quanto é tipo de bizarrice que a eu gente não vê. estou pondo em conta aqui a bizarrice, né? Sim, nós somos contra, né, como líderes, como pastores, a tudo quanto é tipo de bizarrice, toda prática que se volta de uma forma exacerbada para o misticismo, que de fato não encontra respaldo neotestamentário, não encontra base bíblica, mas por outro lado a gente também procura entender, procura compreender aquele irmão, aquela irmã dedicada ao Senhor, fiel ao Senhor, que possivelmente ainda não tem uma visão, um conhecimento mais amplo daquilo que o próprio texto diz, devido à sua ignorância, não ignorância no sentido lato da palavra, mas ignorância ainda pela questão dos próprios textos bíblicos, que ainda não estarem de uma forma bem mais clara a sua consciência. Então, aqui vai o nosso respeito a essas pessoas, às igrejas, né, do qual tem muita gente séria. A gente falou aqui das pessoas com seu caráter duvidoso, mas por outro lado tem muita gente séria aí que pratica, do qual vai o nosso respeito, né? Eu quero, fechando a minha fala, porque esse é o último bloco, pastor Marcos André, em momento algum, para quem me conhece aqui das Boas Novas e de outros programas, e o pessoal da minha denominação, a denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, jamais tem nenhum apoio a nada que vá de encontro ou que está fora daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Só para a gente esclarecer uma coisa que eu acho interessante, até para, no finalzinho, não misturar, que eu falei no bloco passado, a questão de pastores que têm a unção da cura, ou unção da prosperidade, ou unção da libertação. É unção mesmo isso, ou é dom? Só para a gente separar, porque Deus dá um dom da cura para aquela pessoa, ou um trabalho, um ministério, não sei. Porque, no meu entender, unção é unção. E aí, é aquilo, se o cara tem um dom e é usado por Deus, a unção potencializa aquele dom, como o pastor falou aqui. Mas assim, você escuta falar, esse homem tem unção da cura. Existe a unção da cura, a unção da prosperidade, são unções diferentes? Eu quero partir do princípio que seria a questão do dom. A gente maximiza muito essa questão da unção, mas eu parto do princípio que a gente deveria minimizar ela. Então, eu fico mais na questão, de fato, com o dom da pessoa. André, eu queria só reforçar esse aspecto que o pastor Jean colocou, como pastores que somos, a preocupação, tá, de o contexto da gente entender, mas o que a Bíblia nos chama é a importância do discipulado. Às vezes que os pastores tenham, como ele colocou, coração desejoso de que as pessoas aprendam. Hoje nós somos pastores, mas somos ovelhas. Agora, se nós nascemos de novo,
Nós temos que ter sede e fome da palavra, porque é a promessa de Deus, que geraria fome e sede. Então, independente do contexto, com esse modismo e com essa perfumaria que existe, a grande importância é de fazer discípulo. E o discipulado tem sido negligenciado. Só para a gente tem quase, acho que uns 5 minutos, 3 minutos, está correndo muito rápido esse tempo, só para a gente também terminar, que acho uma coisa, a gente falou de tudo, claro que nós respeitamos todas as denominações, todos que seguem aquilo que a Bíblia diz, nós respeitamos aquilo que segue. Um posicionamento talvez meu, não sei se os pastores seriam éticos, talvez os pastores se posicionarem, não sei, que aí vai porque, tentando responder a maioria das perguntas, eu sempre gosto de ser pautado pelo aquilo que as pessoas mandam aqui para mim. A questão da comercialização de unção, né, que não sei se a gente tem tempo muito de abordar, mas a questão é, compre isso, ou vem aqui, dê uma oferta que você vai receber uma unção dobrada, ou uma unção triplicada. Aí que a gente, unção Deus dá e derrama. Agora, a bizarrice não está na unção de fato, como a gente está conversando aqui, está na comercialização de coisas que Deus entrega. Sobre essa questão que você fala se é ético ou não nós nos posicionarmos, eu penso que sempre não será ético quando um pastor não se posiciona. A omissão, para mim, é uma das piores covardias que um homem pode ter, sobretudo no ministério pastoral. Então, ele se omitir é um absurdo. O que mais nós temos hoje é comercialização. Ninguém hoje, quer dizer, ninguém. O pastor falou que nós temos muita gente, eu acho que 99% das pessoas são sérias. São sérias. É isso que eu falo. Quando falo muita gente, não é a maioria, é a minoria. É verdade. Agora, eu falei aqui no outro debate que eu participei, quando falava sobre o desejo que tinham de fazer um sindicato de pastores, e aí eu falava sobre uma coisa muito importante. Você imagina se nós tivéssemos uma greve de pastores? A igreja estava salva. Você está entendendo? A igreja estava salva. Porque é o que mais as pessoas estão fazendo hoje. Por que que hoje... Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Por que hoje uma denominação, uma certa denominação, abre aqui do lado lá da tua igreja, que está séria, 10 anos, trabalhando, pregando o evangelho correto, ela abre lá e em um mês ele tem 300 membros. Meu irmão, o que ele tem que você não tem? Ele tem a comercialização. Vão dizer que é unção. A comercialização. pela falta de conhecimento. Ele diz que aquele músico é muito bom, que aquele pastor é muito bom, que o CD dele é muito bom, que o DVD que ele vende é muito bom, ele tem um programa da televisão é muito bom, tudo dele é muito bom, porque ele eu já ouvi a pessoa, esse homem é ungido, porque ele quase não tem tempo de estar, um pastor que quase não tem tempo de estar na igreja, está viajando o Brasil inteiro pregando, ou ele é missionário, ou ele é conferencista, ou ele é pastor, ele tem que escolher o que ele é. A questão toda é o seguinte, comercialização é o que mais nós estamos vendo aí. O pastor hoje ele tem que decidir o que ele quer. Ele quer ser um pastor de ovelha ou ele quer ser um administrador. Se ele quiser ser um administrador e comercializar a coisa, funciona, porque funciona. Agora, volto a dizer, ele vai dar conta disso. Agora, eu quero apimentar um pouco aqui, André. Dá para apimentar? Temos tempo? Está acabando já? Não. Vamos marcar um segundo debate, acho interessante, para a gente ir um pouco além. Tem várias. Quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta aqui no Facebook, Twitter, não deu nem um terço das perguntas aqui a gente abordar, porque foi muito interessante o tema aqui hoje. A enquete que a gente fez para você foi a seguinte: você sabe o que é unção? 68% das pessoas dizem sim e 32% das pessoas dizem não. Foi bom porque durante o programa começou 50-50, já está 68%, mas no programa está 100% isso aí. Pastores, obrigado pela presença de vocês, vamos marcar mais um, hein? Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.